23, vamos comentar sobre os Salmos 23, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí, já pega. O Salmos 23 é um salmo muito conhecido, né, do povo, muito popular. Assim, a gente conhece desde criancinha, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É algo muito, assim, corriqueiro, que a gente nem para analisar muito a fundo do que se trata, porque a gente escuta e já virou, assim, quase um conceito, né? A gente não para analisar a profundidade disso. Vamos então ler o Salmos 23. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos acompanhar juntos, fazer essa leitura. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, escuta, que vai dar tudo certo. Então, tá tudo bem aí? Imagem, som? Testando. 1, 2, 3. Testando. Tudo ok? Então, bora lá. Eu fico esperando aqui vocês falarem. O Senhor é o meu pastor. Então vamos. O Senhor é o meu pastor. Esse é um salmo de Davi. Nos estudos existem uma divergência assim. Se ele é um salmo que o próprio Davi escreveu, ou se ele é um salmo, de toda forma fala da vida de Davi, mas não se sabe ao certo se foi Davi que escreveu ou se outra pessoa escreveu dedicado para Davi. É uma vertente de estudo. Outra vertente de estudo já é que esse salmo é sim de Davi, escrito por Davi e inclusive um salmo escrito por Davi bem jovem. Então assim, existem esses dois posicionamentos, só para a título de esclarecimento. Aqui vem que o salmo é de Davi. E o que o salmo diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará eu não vou sentir falta de nada. Nada mesmo. Não é simplesmente coisas materiais, é se sentir o suficiente também em Deus. Eu não sinto falta de nada, nem material, nem espiritual, nem emocional, porque em Ti, Senhor, eu sou suficiente. Em Ti eu sou suficiente. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E por amor do seu nome, ele me pastoreia, né? Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por lugares escuros, por lugares tenebrosos, por lugares que as trevas habitam, eu não temerei mal algum, mal nenhum. Qualquer que seja o mal, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E como o Senhor está comigo, eu não sinto falta de nada. Não me falta nada, e eu não sinto falta de nada. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele tem esse cuidado comigo, ele tem esse zelo comigo. E aí, como se não fosse o suficiente, todo esse zelo que ele tem comigo, ele ainda me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele ainda me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. E unge a minha cabeça com óleo, óleo perfumado, óleo com o melhor perfume que se tem. E ele ainda pega o cálice, o meu cálice, e enche o meu cálice até transbordar. Não me falta nada, eu tenho fartura, eu tenho contentamento. Então, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Por todos os dias da minha vida, bondade e a misericórdia de Deus certamente me seguirão, porque em Ti eu descanso.
porque em ti eu confio. Então a sua bondade e a sua misericórdia sempre, sempre me seguirá por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, gente, este é o Salmos 23. Nós efetuamos a leitura e agora nós vamos fazer a explicação do salmo. Como vocês viram, ele é um salmo assim, ele é um salmo por si só muito bonito, né? Muito bonito, assim, muito poético. E os estudiosos explicam também o que? Esse salmo, ele é um salmo de gratidão. Acredita-se que esse salmo foi escrito e foi falado, proclamado no momento de uma festa no templo. É um momento de gratidão, uma festa na igreja, vamos assim dizer, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Então aqui, Davi, tendo essa consciência de que tudo alcança, de que tudo ele é o bastante, o suficiente em Deus, ele agora louva, ele agora agradece, ele é um salmo de gratidão, ele é um salmo de reconhecimento da figura de Deus, de quem a figura de Deus é na minha vida e de quem eu sou tendo essa figura de Deus em minha vida. Eu sou o suficiente com Deus. Sem Deus, eu não sou o suficiente. E aí, ele vem agradecendo, pois nada te falta. E aí, como eu disse para vocês, é um nada te falta, tanto espiritualmente como materialmente. Porque esse nada me falta é o não faltar na mesa, mas é o não faltar no seu coração também. E aí, a Bíblia que eu sigo aqui, ela tem alguns apontamentos. Nada te falta em alimento, porque o Senhor te pastoreia. É Ele que é o bom pastor e que vai te dar o alimento. Você não tem que se preocupar, na Bíblia até tem um local, eu estou ouvindo aqui os passarinhos cantando, que fala que nem os passarinhos precisam se preocupar com o alimento, eles não precisam ajuntar em celeiros. Deus dá o alimento aos pássaros. E nem os lírios do campo precisam se preocupar com roupas, com vestimentas, porque Deus é o bastante, porque nada falta à natureza, quanto mais a ti, que é a obra que Deus coroou como a obra principal de tudo que há nesse mundo. Então, nada te falta. Você tem que ter certeza disso, convicção disso, fé nisso, de que nada te falta, se você estiver em Deus, alinhada a Deus. Mas aí você vai falar assim, mas eu não sinto. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que você tem que sentir Deus, não. Sabe, isso é coisas da sua cabeça. Essa ideia de que, eu tenho que sentir Deus. O que você tem que ter é convicção de que Deus está contigo. Você tendo essa convicção e você se posicionando nesse alinhamento de Deus estar sempre contigo, com essa intimidade, com essa certeza, é que você passará a ter mais, sentir mais essa presença de Deus. Mas não há essa necessidade de você sentir para que Deus esteja contigo. Ele está sempre contigo, nada lhe falta. Ele está sempre contigo. E aí, continua falando que nós temos que agradecer, pois nada nos falta também em termos de bebida. Aqui na palavra fala, ele leva-me para junto das águas. As águas também não lhe falta. Ele é essa água que sacia quem tem sede, que também sacia quem tem fome. Jesus, ele veio para saciar-nos, para não deixar a gente sentir fome dele, fome da presença dele, essa sede por justiça. Então ele vem e nos dá também essa bebida que nos sacia, né? E temos que agradecer também pela direção que ele nos dá, porque ele nos guia pelas veredas, porque ele é quem vai
direcionando os nossos caminhos. As pernas são suas, é você que caminha, mas é Ele que vai retirando os obstáculos do nosso caminho. É Ele que endireita os caminhos. Ele nos guia pelas veredas. E o quarto agradecimento que esse salmo nos mostra, que nós temos que agradecer pela comunhão, porque Ele está comigo. Tá vendo aqui? É a certeza, a convicção que eu tenho pela fé, pela palavra de Deus, de que Deus está comigo. Independente de eu sentir ou não. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de convicção. Não tem como você querer fugir dessa realidade. Ele está contigo. E o outro agradecimento é em termos de consolação. Se Ele está contigo, Ele te consola. E aí, mostra aqui na palavra, o teu bordão, o teu cajado me consolam. É quem me dá essa direção e também quem me abraça, quem me acolhe, quem me protege. Em bondade, também temos que agradecer pela bondade, porque a bondade do Senhor me segue todos os dias. Eu não tenho que me preocupar. A bondade dele me segue todos os dias. Ele está comigo todos os dias. Nada me falta. E eu também estou em segurança. Aqui fala, eu estou em segurança porque a palavra me diz que eu habitarei na casa do Senhor. Eu habitarei na casa do Senhor. Se eu tenho essa convicção de que Cristo habita em mim, que Deus está comigo o tempo todo, de que nada me falta, eu tenho também essa certeza da salvação. Eu tenho essa certeza da salvação porque Cristo veio por todos nós, porque Cristo morreu por todos nós. E por mais que você fale que não quer essa salvação, não tem como. Ele te salvou. Ele te salvou. Jesus veio e nos salvou. Por mais que você fale, eu não quero saber de nada disso, não tem como. A salvação é sua. É um direito seu. Independente de você querer ou não, só lamento. E a certeza da salvação, ela está justamente no Salmos 23, aqui no versículo 4, quando fala assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Por mais que eu ande nas trevas, nada te afastará do amor de Deus, porque Ele está contigo. Por mais que você faça a opção de não segui-lo, não tem jeito. Aqui fala, ó, você descansa sobre um firme fundamento que não se abala. O fundamento de Deus não se abala. E Deus é quem completa a obra em você. A obra de Deus, a obra da salvação, ela está sendo completa em você. E Ele cumpre fielmente as suas promessas. Se Ele disse que não nos deixaria, Ele não nos deixará. E Ele nunca te abandonará. E nada, nem trevas, nem principados, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus. Porque é Ele quem nos guarda do tropeço. E Ele está com você no vale da sombra, no vale da morte, e você será levado por Ele à glória celestial. Então, por mais que você pense, mas eu não sou digno, mas eu não vai dar, mas não sei o que lá, sei lá, desculpa que você vai dar, não tem como. Ele não nos deixará. Ele não nos deixará. É você que deixa. Mas Ele não nos deixará. Amém, irmãos? Olha, essa aqui foi a explicação na minha Bíblia. Agora tem alguns apontamentos que eu quero passar para vocês, que são interessantes.
assim, eu achei interessante. Porque às vezes a gente lê, mas a gente não interpreta naquele contexto. É como se eu acabei de falar aqui para vocês no nosso contexto, na nossa realidade. O que o Salmo ele nos transmite para a nossa realidade. Agora eu vou contar para vocês o que esse Salmo significava na realidade de Davi. Davi, ele era pastorzinho de ovelhas, né? Por isso que se entende que esse Salmo foi escrito quando ele ainda era jovem. Naquele momento, ele era pastorzinho de ovelhas, né? E ele matou o urso, matou o leão, né? Ele se gabava disso, porque ele estava em nome do Senhor em tudo que ele fazia, e ele protegia as ovelhas. Essas ovelhas, gente, eram de fato ovelhas, porque às vezes a gente pensa assim, é uma designação, é só uma linguagem figurada. Não, eram ovelhas mesmo, tá? E o que acontece? Em relação a essas ovelhas, quando fala aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você olha em termos de ovelha, as ovelhas mesmo de Davi, nesse contexto de Davi com as suas ovelhas. Davi, que é pastor, carregando essas ovelhas para pastos verdes, super natural. Ele carrega ali as ovelhas para o pasto verdejantes. E ele tem confiança de que o Senhor está com ele, que não vai deixar nada faltar para ele, no rebanho dele também, de ovelhas. Leva-me junto às águas de descanso. As ovelhas são levadas por Davi para as águas de descanso. Então, existe sim esse paralelo com a ovelha mesmo, física, tá? Elas vão ali, bebem a sua água, elas se refrigeram. Aqui, inclusive, existe uma expressão refrigera a alma. Ué, mas nós estamos falando de ovelha. Aí não. Aí, em relação à ovelha, a ovelha ela não tem alma. Então, aqui seria refrigério no sentido de refrescar. E aí, como eu expliquei, existe tanto essa interpretação ao pé da letra da ovelha em si, como existe essa interpretação trazida para a nossa vida. Então, aí a gente já olha, opa, a ovelha não tem alma, mas nós temos. Então, existe essa dupla interpretação. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Está pastoreando, é justo no pastorear, é justo no carregar essas ovelhas pelo caminho. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Agora, nessa parte aqui é interessante, gente, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Davi estava ali na região da Palestina. E na região da Palestina existem muitas montanhas, muitos precipícios. Então, aqui ele está falando especificamente do perigo que era ao conduzir essas ovelhas, as ovelhas físicas. Talvez vocês também nunca ouviram falar sobre essa explicação. E eu achei muito interessante, porque é muito bom a gente ter noção do contexto, da atualidade, o que de fato acontecia. E nesse caso aqui, Davi conduzia essas ovelhas por lugares, por montanhas, né? Na antiga Palestina ali, montanhas, lugares arriscados, lugares perigosos. E esses lugares eram lugares escuros. Por isso aqui fala, pelo vale da sombra da morte. Porque as ovelhas poderiam morrer muito facilmente passando por esses lugares, né? Eram apriscos, eram lugares tortuosos, né? Que facilmente elas poderiam cair e morrer. Então aqui a explicação é em relação às ovelhas mesmo. Mas fala que não vai temer mal algum. As ovelhas não vão temer mal algum porque elas têm um pastor. Que nesse caso é Davi, que está com seu bordão, que está com seu cajado. Que consola essas ovelhas, que conforta essas ovelhas, que não deixa mal algum acontecer a essas ovelhas. Como um bom pastor que Davi era. Ele conduz essas ovelhas, e tanto que ele era bom, que ele matou o urso, matou o leão, para proteger essas ovelhas. Então aqui tem essa dupla interpretação, né? A gente mostrando o que era que acontecia também com a vida de Davi. Aí depois já vem essa questão, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Porque Davi também, mais adiante, aqui ele ainda era pastor de ovelha. É como se ele estivesse visualizando lá na frente o que estava por vir. Ele se torna rei, ele foi ungido. Eu já expliquei para você que ungido não significa um poder sobrenatural que vem sobre a cabeça da pessoa, não é isso. Ele foi ungido porque quando você era designado rei, tinha esse ritual de passar o óleo na cabeça. Então, é essa referência aqui que se faz, não especificamente algo poderoso. E aí então a sua cabeça foi ungida na presença dos seus inimigos. Mais adiante, Davi se torna rei, sua cabeça é ungida na presença dos seus inimigos e o cálice transborda. Essa parte aqui também é muito interessante, porque o rei, quando alguém estava na presença do rei, quando alguém era trazido, né, até a presença do rei e era digno de confiança, ele enchia o cálice daquela pessoa até o cálice transbordar. Então, até nisso aqui existe uma revelação. O ato do cálice transbordar é porque eu confio em ti. Então, Davi, ele foi ungido rei, o seu cálice transbordou pela confiança que Deus tinha nele. E também quando alguém entrava na presença de um rei, era isso que se fazia, ungia ali a cabeça da pessoa, mostrando que tinha esse respeito. Também transbordava o cálice, é porque eu confio em você. Era um simbolismo, um ritualismo, né? Naquela época. E aí, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi, nesse momento aqui, muito feliz por tudo que aconteceu, muito feliz por suas vitórias, ele fala que vai habitar na casa do Senhor. Ele vai à casa do Senhor, templo físico. Naquele momento ainda não existia o templo, que a gente tem essa concepção de hoje, mas existia o tabernáculo. Depois de receber tantas dádivas, depois de receber tantas alegrias, ele vai à presença de Deus para agradecer. Ele vai à presença de Deus para louvar. E o salmo em si, acredita-se que ele foi cantado, foi utilizado numa celebração muito bonita, muito alegre, naquele contexto. Então, termina falando que ele tem certeza dessa presença de Deus em sua vida e que ele quer estar sempre em louvor, ele quer estar sempre em adoração, em agradecimento, e que ele, até porque ele tem essa certeza de que ele está na casa do Senhor. Ele ainda não tinha essa concepção de vida eterna que nós hoje temos. Mas aí, pegando o salmo lá daquela época para a nossa vida, já é essa certeza que nós temos da vida eterna, de permanecer na presença do Senhor. Então, assim, é bem interessante você saber estudar como foi na época, como é hoje, né? Existe toda uma explicação, toda uma narrativa das ovelhas realmente. Aqui fala realmente das ovelhas de Davi, naquele contexto. E após Jesus, nós já visualizamos a certeza que nós temos de tudo conseguir em Deus, de nada nos faltar emocionalmente, espiritualmente, materialmente em Deus, e a certeza da salvação em Jesus, né? É bem interessante. Agora vamos para as perguntas com o pastor Luiz Saião. Vou pegar aqui o manual, só um momento. Depois, hoje a gente vai terminar mais cedo, eu acredito. Vai dar tempo de ler as perguntas, vai dar tempo de ler aí o que vocês falaram, tá? Se vocês perceberem, eu estou aqui derretendo. Meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Mande um pouco do frio lá da cidade da Dani, aqui pra minha cidade. São Leopoldo, né, Dani? Eu acho que eu já tô começando a lembrar do nome da cidade. Gente, na real, é porque aqui na porta do meu escritório, nesse horário, bate um sol que vocês não estão entendendo. Eu talvez tenha que mudar de lugar.
Até porque eu não preciso do computador mesmo para fazer esse estudo aqui com vocês. Nossa, que eu fico transpirando. Então, bora lá. Olha, a primeira pergunta que nós temos aqui, o título do estudo de hoje é: por que louvor? Louvor por quê? Olha, eu acabei de explicar no último momento. Nós vamos louvar em agradecimento. E nós temos pouco motivo para agradecer, né, gente? Nós só temos recebido de Deus alimento, bebida, direção, comunhão, consolação, bondade, segurança e salvação. A gente quase não tem motivo para agradecer, não. Então, o louvor é para isso, né? Por quê? Para agradecer. O Salmo diz: nada me faltará. Então Deus nos dá tudo quanto queremos? É isso mesmo? Graças a Deus não, gente. Graças a Deus, Deus não nos dá tudo que nós queremos. Eu até disse aqui num estudo anterior para vocês, Deus não é Papai Noel. Não faça confusão. Não mande a sua cartinha pedindo a desgraça do seu irmão. Não é assim. Deus, ele sonda nosso coração. E ele não vai dar tudo que a gente quiser. Ele não vai elevar o seu ego. Ele não vai usar do poder que ele tem para beneficiar os seus caprichos. Ele te dá o necessário. Ele te dá o necessário. Então, Deus nos abençoa nas nossas necessidades. E não no nosso egocentrismo, em tudo que você quer. Deus nos abençoa, mas não nos nossos caprichos. Sabe, quando a gente está estudando no direito, existe até me veio isso aqui na mente agora. Existe uma coisa que a gente chama de benfeitorias. Existem as benfeitorias necessárias, as benfeitorias voluptuárias e as benfeitorias úteis. Deus vai te dar o necessário. As úteis, elas vão dar um toque a mais naquilo que você precisa. Mas as voluptuárias, elas já são as, bem dizer assim, desnecessárias, que é para luxo. Então não, Deus vai te dar as benfeitorias que você de fato precisa, só as necessárias. Ele não vai ficar te dando o que não precisa para você ficar aí se vangloriando. O que a gente fala de nada me falta é o básico. Você percebe aqui. Eu falei que nem a Dani agora. É o básico. É alimento, é bebida, é direção, é comunhão, é consolação, é bondade, é segurança, é salvação. Não é assim, eu quero um carro, eu quero... Não, gente, por favor, né? Tenha noção das coisas. Tá. A segunda pergunta é: esse salmo menciona apenas Salmo de Davi. Não há mais aquelas notas introdutórias do tipo cântico de, ao mestre de e etc. Como víamos anteriormente, esse salmo é de Davi mesmo? Podemos confiar nisso? Foi o que eu comecei. Eu sou meio acelerada, né? Eu começo a contar as coisas antes das perguntas. Foi o que eu falei no início. Esse salmo, ele pode ser de Davi. Na verdade, esse salmo é sobre a vida de Davi. Agora, se foi de fato Davi que escreveu ou não, é essa parte que não dá pra gente afirmar. Então é isso. Já fica mais fácil assim. E a pergunta 3 é: você disse que a NVI, gente, é a tradução que mais se aproxima da tradução específica da Bíblia, tá? Da tradução fidedigna da Bíblia, a NVI. Quando você tiver alguma dúvida, você busca lá no computador a tradução da NVI, que aí vai te dar mais clareza. Aí pergunta: você diz que a NVI traduz certo o versículo 3, falando restaura-me o vigor. A minha tradução fala refrigera a minha alma. É muito mais poético e profundo, não é mesmo? Então, aquilo que eu expliquei para vocês, aqui na minha Bíblia tem que leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. A minha Bíblia aqui fala assim, que as ovelhas são levadas para a água de descanso e refrigera-me a alma. É poético, é bonito, mas nós estamos falando de ovelha.
Então, a tradução mais coerente que a NVI usa é: leva-me para junto das águas de descanso e restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor físico. Eu tenho que descansar. Eu andei tantos quilômetros nessa terra da Palestina. Estou muito cansada, ovelhinha, tarará. E aí vai restaurar o meu vigor físico, o meu vigor emocional na nossa vida. Mas em termos de ovelha mesmo, física, é o vigor físico. Então, a tradução mais coerente é restaura-me o vigor e não refrigera minha alma, porque ovelha não tem alma. Ok? E a pergunta 4. O versículo 4 parece que está falando de uma experiência após a morte. Podemos entender assim? Olha, o versículo 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu falei para vocês que isso aqui na nossa vida também é a certeza da salvação. Por mais que nós andemos nas trevas, na morte, a certeza de que Deus está conosco, ela é categórica, absoluta, não tem como a gente fugir dessa realidade. Por mais que você esteja andando nas trevas. Mas em relação à ovelha, voltando à história mesmo de Davi, o que a gente fala? Vale da sombra da morte. O assunto aqui é de fato a ovelha. E ela passa por vales escuros na Palestina, e isso representava um perigo de morte. Esse é o sentido aqui específico de quando a pessoa escreveu. Mas para a nossa vida já acaba tendo outro sentido, né? E pergunta sobre... Essa pergunta não está aqui. Sobre a ovelha. A ovelha, ela é um animal muito frágil. A ovelha é muito frágil e ela não é esperta. Ela não é esperta, sabe? Ela é dócil. Por isso a figura de Deus como pastor, cuidando da ovelha. Davi cuidava da ovelha e Deus cuida de nós como ovelhas, no sentido de sermos pessoas frágeis, porque nós somos, no sentido de ser pessoas meio tolas, né? Não muito espertas, porque nós somos. Então, naquele momento era Davi se posicionando como pastor e também Deus se posicionando como pastor, e nós somos as ovelhas. Então isso é muito forte, o cuidado que Deus tem com nós como ovelhas, o cuidado que Davi tinha com as suas ovelhas. Matou urso, matou leão, tal, né? Ele cuidava bem. O cajado aqui e o bordão representam os instrumentos que ele utiliza para disciplina, para teimosia. Eu preciso te disciplinar para você não ir para esse lugar ou para você não ir para aquele outro lugar. É a segurança que eu tenho, a correção que eu tenho necessária para minha vida. Tanto a ovelha, por ser teimosa, tinha que ser disciplinada, como você, por ser teimoso, tem que também ser disciplinado. Então, por isso o cajado. Então, por isso o bordão, que além de mostrar esse cuidado, gente, disciplina de Deus na nossa vida é cuidado. É cuidado para você não ir pelo vale da sombra da morte. É cuidado para você não cair ali naquele vale, né? Então, assim, é bem interessante essa alegoria, porque mostra a ovelha, aquele momento de fato era a ovelha, mas mostra a nossa vida como ovelha também. E a pergunta 5, aliás, 6 e terminando: habitarei na casa do Senhor ou voltarei à casa do Senhor? Habitarei na casa do Senhor ou voltarei à casa do Senhor? Qual é o sentido correto? Isso está lá no final. Na minha Bíblia aqui está escrito: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Voltarei ou habitarei? Voltarei.
eu volto para a casa do Senhor, habitarei, eu já estou na casa do Senhor. Se for analisar bem, é parecido, né? É muito parecido, mas o sentido é, se eu descobrir quem Deus é, então eu vou louvá-lo. O sentido aqui é, se eu descobrir o que Deus faz na minha vida, quem eu sou em Deus, a quantidade de agradecimentos que eu tenho para levantar a Deus, porque nada me falta, eu vou querer apenas voltar à casa do Pai. Eu vou querer habitar aqui mesmo. Eu vou querer ficar aqui mesmo, louvando e agradecendo. Essa é a postura de Davi, reconhecendo quem Deus era em sua vida e o que Deus fazia em sua vida. Então a ideia era, eu nunca mais quero deixar, Senhor, de te louvar. Eu nunca mais quero deixar de te agradecer. Eu nunca mais quero sair da sua presença. Isso era o que Davi estava expondo. Agora, em relação a nós, a mesma coisa. Senhor, se eu sei o que o Senhor faz na minha vida, eu nunca mais quero deixar de te louvar. Eu nunca mais quero deixar de te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito por mim, embora eu não mereça. Entendeu? É isso. E terminamos essa parte. Agora eu vou ler para vocês, igual eu sempre gosto de ler, a conclusão do pastor Luiz Saião, porque eu não sou digna de fazer uma conclusão melhor do que a dele. O cara é muito estudado, né, gente? Qual é a minha motivação para louvar? Acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? Me responde aí se você entendeu. Qual é a sua motivação para louvar? Hoje, literalmente, tosquiados pela palavra divina como ovelha do Senhor. Hoje nós fomos conduzidos, direcionados pela palavra de Deus como ovelhas do Senhor. E qual foi a lição? Qual é a minha motivação para louvar? Qual é a sua motivação? Qual é a minha motivação? Senhor, eu agradeço esse sol quente, mas a gente precisa desse sol quente também. Qual é a sua motivação que dirige a sua vida? Nós nos envolvemos em atividades religiosas, vamos à igreja, vamos em reuniões, mas para quê? Por quê? Você tem clareza da motivação que te leva a ir louvar? Você tem clareza da motivação que te faz ir a uma igreja, que te faz ir a uma reunião, que te faz ir a um culto? Louvar, especificamente louvar, levantar louvores a Deus. Você tem motivação que te faça ir? Aqui, o salmista claramente entendeu quem Deus é e como Deus age em sua vida. E sua gratidão foi tão grande que ele diz: eu vou à casa de Deus para louvá-lo enquanto eu viver. Você se julga às vezes aí religioso. Você fala: mas eu frequento reuniões na comunidade da fé. Responde para você mesmo, bem tranquilamente, qual é a sua motivação? O que te motiva a fazer o culto? O que te motiva a louvar a Deus? O que te motiva a estar na presença de Deus? Qual é a sua frequência na presença de Deus? Se você de fato se coloca na presença de Deus para louvar a Deus, para agradecer a Deus, o que te motiva a falar com Deus? É isso. A nossa pergunta, o nosso estudo hoje termina com uma pergunta: qual é a sua motivação para louvar? Qual é a sua motivação para louvar? Deixa eu até buscar aqui uma coisa que me veio aqui na cabeça. Eu tenho muito isso, gente, de palavra. Olha, o que significa louvar? No dicionário: com palavras, enaltecer alguém ou a si próprio com palavras.
Você tem motivos para fazer aqui como Davi, um poema para Deus? Explicando assim para Deus, elogiando Deus, enaltecendo Deus. Qual é o seu motivo para louvar? A outra explicação para louvar é declarar-se. Quando uma pessoa é digna de aprovação, de aplauso. Qual é a sua motivação para declarar a Deus? Para falar, Deus, ó, o Senhor está de parabéns. Para aplaudir a Deus, para agradecer. Gente, para olhar a magnitude da obra de Deus. Se nós já não temos por si só que, ó, aplaudir a Deus por tudo que Ele fez, por toda a beleza que Ele nos trouxe, né? Então é isso. Foi top das galáxias. Gente, eu acho que eu vou sair daqui. Vou sair daqui, eu vou conduzir vocês até para a sala da minha casa, tá? Para ler as perguntas. Porque eu estou com calor. Só um momento. Só um momentinho. Vou conduzir vocês para a minha casa. Quero mostrar algo para vocês. Quero mostrar uma coisa para vocês. Antes de ler as perguntas. Olha só, gente. Olha só. Um motivo que eu tenho para agradecer. Coisa simples da natureza. Vou contar para vocês. Eu ganhei uma flor que eu até postei aqui no grupo. Ou no grupo não, postei aqui no Instagram, né? Que eu ganhei uma flor no Dia dos Advogados, né? E o que acontece? Ela não durou uma semana, gente. Ela caiu, era a coisa mais linda e ela caiu. Aí eu confesso que eu fiquei um pouco chateada, né? Pensei assim, poxa, mas eu tinha ganhado essa semana. O que eu não entendi é que ela estava renovando. Não, é porque a gente tem que voltar o nosso olhar para a natureza, para a gente ver as coisas magníficas que Deus faz. Eu vejo Deus em todos esses detalhes, gente. E aí eu vou mostrar para vocês a proteção de Deus, a beleza de Deus, a criação de Deus, sabe? É muito perfeita. Deixa eu ver aqui como é que eu faço agora para mostrar. Só um momento. Olha aqui, gente. Ai. Só um momento. Olha para vocês verem. Eu achei que isso aqui era uma nova folha, né? Achei que isso aqui era uma nova folha. Para vocês verem o tanto que Deus é magnífico, ela tem uma proteção. A planta, ela tem uma proteção. Os botões surgiram daqui de dentro para não estragar a formação. Olha, esses botões que vão se abrir lindamente, eles estavam protegidos aqui dentro. Eles tinham uma casinha para poder sair e não se estragar. Fala se Deus não é perfeito em tudo, gente, em tudo. Olha só, eu queria mostrar para vocês, tanto que eu achei incrível. Olha, tá vendo aqui? Que tava aqui dentro, que ele saiu daqui de dentro. Isso aqui era um envelope de Deus. Olha, segurando a plantinha para depois ela sair. Depois eu vou mostrar para vocês que coisa mais linda, né? E a que secou, ela estava aqui, ó. Aí depois eu entendi que, na verdade, essa folha aqui, ela sempre vai ter esses, ó, aqui. Ela sempre vai ter essa formação de sair. Depois que saiu os botões dela, é que ela abre. Então, essa aqui provavelmente vai acontecer isso também. Depois que sair a formação dela, é que ela vai abrir. Mas olha que magnífico, né? Eu achei a coisa mais linda. É um presente de Deus, sim. São os detalhes de Deus, né? Eu achei muito lindo ver que tem essa proteção. E se Deus protege, é uma metamorfose. Se Deus protege uma planta, gente, se Deus protege uma planta desse jeito aqui, se Deus tem esse revestimento, esse cuidado com uma planta, quanto mais com você, nada te falta, nada te falta.
é só porque os nossos olhos não podem ver, né? Mas nada nos falta. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu achei muito bonita essa mudança aqui. Falei, eu tenho que mostrar. Eu tava só esperando os botões irem um pouco mais para cima para mostrar para vocês. Agora deixa eu ler aqui o que vocês falaram. As mensagens. Hoje eu tô bem aqui à vontade falando com vocês. Vocês estão vendo? Vim aqui pro sofá, que tá mais fresco. A Larissa disse que hoje ia conseguir assistir, ainda bem, né? Kiki entrou, está ótimo o som, tarará, bom dia, para quem deu bom dia. Geusilva, poxa, eu vou ter que sair, meu Wi-Fi não tá pegando, tô usando rede de dados, se eu ficar vai acabar, vai ficar gravada e depois vai ter como ela ver. O Henrique, excelente explicação. Ó, Henrique, vindo de você, eu fico até feliz. Bom dia. Bom dia para todos que deram bom dia. Amém, Laranjinha. A Larissa me chamando de Laranjinha. E tantos de pássaros tem aí? Ah, Dani, depois eu vou ver se eu consigo gravar aqui. Porque, na verdade, o que acontece? Eu alimento, né? Os pássaros aqui são soltos, mas são pardais, são pássaros comuns, assim. Não são pássaros bonitos, azuis, como esses que você mandou aqui. Eu jogo pão para eles aqui todos os dias. Às vezes eu penso que eu tô agindo contra a palavra, porque se é Deus que alimenta eles todos os dias, eu não precisava de fazer isso, né? Mas eu jogo pão pra eles e dou água pra eles também todos os dias. Ia ser bom se algum aparecesse por aqui. E às vezes eles aparecem aqui assim na janela, porque eu deixo a água deles aqui na janela. Mas é isso. Também dou água pra eles. Eu também tenho uma coruja aqui. Ela fica ali no corredor. Só que aí já não tô nem podendo ir lá, porque ela é um pouco brava. Não tenho nenhuma pergunta depois dessa explicação, a Larissa diz. Que bom. Isso mesmo, São Leopoldo, já acostumei, eu percebi. Salmos 23 é maravilhoso, é lindo. Só que assim, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido uma explicação do Salmos 23, assim, com tantos detalhes, sabe? Assim, eu falava o Salmos 23 meio que no automático. Acredito que ele nunca tinha entrado no meu coração de fato, assim, com a profundidade que de fato ele tem, né? Dani, te segui aqui no Insta, a Larissa disse. Beleza, Larissa, já vou lá no teu. Tarará. Oiê, ajudar pessoas, o amor de Deus transborda no meu coração. Sorria com a Gleide. Daniele, amor, amor, amor. Sou filha muito amada de Deus, por isso tenho, né, motivos para agradecer, a Gleide, acredito. Sou grata todos os dias. A Dani, verdade, Gleide, já chego aí. Exato, renascer, encerrar ciclos e recomeçar. Gleide disse, coisa linda, a vida é um presente, Deus é maravilhoso e cuida de cada detalhe. Dani disse que linda esta metamorfose, metanoia. Então é isso, pessoal. Alguém quer entrar aqui? Eu não sei se ainda dá tempo. Se alguém quiser... Gleide, você quer falar? Gente, eu tô fazendo graça, só que a Gleide tá de cirurgia, tadinha. Ela não tá podendo falar. Deixa eu me hidratar. Falem agora ou cale-se para sempre. Não sei se daria para mim mostrar uns passarinhos aqui para vocês ainda, para encerrar essa... Comecei a live falando de pássaro, de planta, aí eu encerro com pássaro, com planta. Olha aqui, onde eu alimento, a água dos meus passarinhos fica aqui. Agora, deixa eu ver se eu acho algum passarinho aqui para mostrar para vocês.
Ah, eu não posso mostrar a minha pia pra vocês. Misericórdia. Vocês não estão entendendo. Ai. Não, aqui tá batendo muito sol. Não vai dar pra mostrar. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é mais fácil de mostrar, porque eles... Deixa eu ver, tem que chegar devagar, né? Porque senão... Ó. Vocês viram? Saindo voando? Foi muito rápido. Mas eles ficam aqui. Eu cheguei, né? Aí eles saem, olha minhas plantinhas ali, gente. Só tem um pouquinho. O espaço não é muito recomendável. Não sei se deu pra ver, Dani. Você tava querendo ver os passarinhos. Foi bem rápido. Mas é isso, gente. Então vamos encerrar essa live aqui que eu já tô fazendo vocês perder tempo, né? Já não tá sendo live de ensino nenhum. Já tá sendo live de enrolação. Foi muito bom falar com vocês. Obrigada aí pela companhia. E até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu falar já qual que vai ser o estudo de amanhã. Que se alguém já quiser ler o Salmo próprio do estudo de amanhã, já vem com ele lido. Amanhã nós vamos estudar Salmo 25 e Salmos 26. Ok? E aí, quem chegou agora por último, que eu estou vendo algumas pessoas entrando, o estudo vai ficar salvo, tá? Depois tem como vocês estarem vendo. Valores? Então, beijo da titia e vai cuidar da sua vida.